Nosso papo literário de hoje é sobre o simbolismo em nossa literatura. O simbolismo ele é um movimento paralelo ao parnasianismo. Tá? Os dois movimentos convivem, inclusive. Sendo que na Europa as pessoas preferiram o simbolismo. Então, o simbolismo teve muito ibope, muito impacto na Europa. No Brasil, não. No Brasil, se preferiu o parnasianismo. Então, o simbolismo ficou meio que esquecido, meio perdido ali entre o realismo, naturalismo e o pré-modernismo, né? Não teve tanto ibope. Foi um movimento de curta duração. 1893, né, com a publicação de Missal e Broquéis, do Cruz e Souza, e 1902, né, que marca o início do pré-modernismo. Então foi um período curto. O contexto histórico é o mesmo do parnasianismo. E um outro detalhe é que o simbolismo ele também não tem lá grandes preocupações sociais. Então, assim, o Brasil pegando fogo, o Rio de Janeiro passando por todas aquelas reformas de Pereira Passos, né, para a chamada Belle Époque, né, naquele período, e o Rio de Janeiro tentando imitar a França. Então, todos aqueles acontecimentos que impactaram o período do parnasianismo são os mesmos acontecimentos que impactaram o período do simbolismo. Sendo que os autores parnasianos, eles foram, né, para sair dos temas sociais, para não se envolverem com questões sociais, eles optaram pela arte, né? Fizeram essa opção de usar a arte apenas para falar da arte, para falar de belezas, de valorizar muito mais a forma do poema, o soneto, no caso, do que o conteúdo, o assunto. O simbolismo ele seguiu nessa mesma linha, inclusive mantendo o soneto. O simbolismo também usou a forma fixa, né, o soneto de 14 versos, e também fugiu dos temas sociais. Sendo que o simbolismo não foi para a arte pela arte, como os parnasianos. Os simbolistas se entregaram a uma depressão, e se a gente tiver que definir o movimento simbolista com uma palavrinha só, essa palavrinha, sem dúvida alguma, será depressão. Tristeza profunda. Os poetas são depressivos, os poemas são depressivos, é uma tristeza só. Tá? Então, talvez, né, por essa concepção, não tenha feito tanto sucesso. O Brasil, as coisas não estavam bem, nós estávamos naquele período de fim da República, perdão, de início da República, né? Fim do Império, 1889, início da República, e aí 1893 nós estamos ainda sentindo os primeiros reflexos dessa, dessa nova forma, né, de governo. Estamos saindo, aquela geração que saiu do Império para a República. E as mudanças políticas, sociais, aquela coisa toda, e aquilo acabou atingindo em cheio esses poetas, né, que acabaram mergulhados em profunda depressão. Era um ambiente propício, né, para a Primeira Guerra Mundial, que acontece pouco tempo depois, e enfim, eram todos os acontecimentos, né, era aquela coisa de achar nós optamos pelo caminho da ciência, retratado lá no realismo naturalismo, mas isso não deu muito certo e nós queremos voltar para a espiritualidade. Seria mais ou menos essa a concepção dos poetas simbolistas. Tá, poetas porque o simbolismo, assim como o parnasianismo, ele foi em movimento na poesia. Tá? Não temos assim romances simbolistas, nós temos a poesia simbolista. Os dois principais autores, o Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães. O Cruz e Souza é um poeta de Santa Catarina, tá? Ele é negro, filho de escravizados, mas acabou conseguindo estudar com a proteção de uma família branca.
Tá? Então ele foi jornalista, ele foi advogado. Tá? Há um episódio muito triste na vida do Cruz e Souza em que ele presta um concurso para procurador, se não me falha a memória, numa cidade, no município, e ele passa no concurso e ele vai tomar posse e não é permitido ele tomar posse porque era negro. Permitiram fazer o concurso, mas não permitiram a posse. Isso foi um fato muito traumático. Um outro fato que contribuiu muito para a depressão terrível do Cruz de Souza e o seu enlouquecimento, inclusive, foi o fato dos 4 filhos morrerem de tuberculose. Né? Ele tem 4 filhos, os 4 filhos, ainda muito novinhos, morrem de tuberculose. A esposa enlouquece, vai para um hospício, morre de tuberculose também. Tá? E aí o Cruz de Souza enlouquece total e morre de tuberculose. Morre pobre, né? Morre num anonimato. Ele, apesar, né, de tudo que produziu em vida, não foi um poeta valorizado. Quando morre, inclusive, para o seu corpo ser levado de volta à sua cidade, ele pega carona, entre aspas, num vagão de trem que transportava animais. Né? Não havia dinheiro para transportar, para fazer o enterro. Tem a questão da família, os filhos mortos, a esposa morta. Ele mesmo já tinha passado por um processo de loucura também e acaba morrendo muito jovem, se não me falha a memória, 30 e poucos anos. Então é nesse contexto que ele escreve. Tá? Por conta do fato dele ser negro, é bom lembrar também que o Cruz de Souza foi um dos poetas negros brasileiros que foi branqueado anos depois, né, quando começa a fazer sucesso, tem a sua obra reconhecida, para não se admitir que um homem negro pudesse ser tão importante, então deram uma branqueada nele. As fotos, né, que se tem dele é ele branqueado, o que o pessoal, usando um termo bastante preconceituoso, mas usa-se moreninho, né? E isso não é verdade, ele foi um negro de fato, tá? Que passou por esse processo. Machado de Assis também foi branqueado, mas o Machado de Assis em vida mesmo se comportava como um branco, né? Até para ter as benesses da sociedade que ele frequentava, mas era negro. Enfim, e o Cruz de Souza passa por todo esse processo, o poema dele é muito pessimista. Outra desejo de morte, né? Ele quer a morte, isso é típico do simbolismo, o desejo da morte. Esse desejo da morte, que aparece não só em Cruz de Souza, mas também em Alfonso Guimarães, tem a ver com uma característica simbolista chamada transcendência. A transcendência é a ideia de que nós só poderíamos ser livres a partir do momento em que a alma se desconecta do corpo. Porque na visão simbolista, o corpo aprisiona a alma. Então a gente só consegue ser livre quando essa alma deixa o corpo. Aí sim podemos falar de liberdade. Que esse fato, né, chamado essa característica, esse perfil chamado de transcendência, que consiste em a alma deixando o corpo para ser livre. Mas se pensarmos bem, não há nada. Eu não tenho o menor interesse de libertar minha alma, gosto dela aprisionada aqui no meu corpo. E veja só, não há nada de legal que a gente possa fazer sem corpo. Né? Nós somos seres vivos, humanos. Nós temos um corpo, nós somos esse corpo, inclusive. Então, assim, tem uma parte que é a nossa alma, que é o nosso inconsciente. Beleza, ok, não estou discutindo isso, não. Eu estou dizendo que não há nada que possamos fazer sem corpo. Tudo que você pensar de legal para se fazer precisa de corpo. Então, para que diacho eu quero uma alma desprovida de corpo? Né? Mas essa era a concepção simbolista, porque a vida era tão ruim, a vida era tanto sofrimento, que por isso se desejava tanto a morte. Ouça, se você puder, 2 musiquinhas, né, que vão retratar muito bem, você vai entender perfeitamente esse desejo de morte simbolista. Uma do Renato Russo, chamada Clarice, e a outra é do Cazuza, chamada Cobaias de Deus. Tá? São músicas bem tristes, bem deprimentes. Eu recomendo tomar um antidepressivo antes de ouvi-las, mas que mostra bem essa tristeza. Porque é uma tristeza, no caso do Cazuza, de quem está muito perto da morte e não vê solução, né, por conta da AIDS, lá dos anos 80. E de Renato Russo,
que retrata a história de uma menina de 14 anos, né? Clarice só tem 14 anos, mas já passou por tudo quanto é desgraceira na vida. Então é uma situação de depressão total e nesses casos a vida não vale a pena. É o que a gente chamaria de dor de existir. Então para os poetas simbolistas, a dor da existência era tão grande que era melhor morrer, né? No caso do Alfonso de Guimarães, tem um agravante. Ele quer morrer, a obra dele enfatiza bastante esse desejo de morte, porque ele tem duas coisas que ele quer muito. Uma é encontrar Nossa Senhora. Ele era devoto, né, aquele devoto do tipo beato, do tipo fanático, por Nossa Senhora, e ele queria morrer para encontrar com ela. Em vida, com a alma aprisionada ao corpo, esse encontro não rolaria. E a outra é que ele queria encontrar, né, morrer para encontrar o amor da sua vida, que foi uma prima e sua namorada, o grande amor da vida dele, que morreu muito jovem, se não me falha a memória, também de tuberculose, que era a doença da moda, né, daquele período. E a partir da morte dela, não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, ele, ele quer encontrá-la, então ele precisa morrer para encontrar Adelaide, se não me falha a memória, é isso, ou um nome parecido, e Nossa Senhora. Então esse é o desejo de morte. Então você vai encontrar isso no poema, por exemplo, Ismália, num poema dele, em que a Ismália ela enlouquece e a Ismália ela quer a lua do céu e ela quer a lua do mar. Então ela se joga, né, para poder é, alcançar essa lua. E aí o poema termina dizendo que seu corpo desceu, sua alma subiu ao céu, encontrou a lua do céu, e seu corpo desceu ao mar, encontrou a lua do mar, portanto, resolvido o problema, Ismael encontrou as duas luas que ela tanto queria, né? Mas ela comete suicídio, ela morre para isso. Então é um estilo de época muito deprimente, né? Os poemas são muito deprimentes. Assim, leia os poemas perto de alguém, tome um antidepressivo antes, tá? Peça para a pessoa te segurar enquanto você lê o poema, para você não sair chorando de tristeza e não fazer nenhuma besteira. Porque o poema simbolista, ele é de uma profunda tristeza, tá? Isso é o que caracteriza o simbolismo. Ok? Então, nosso próximo encontro já será sobre pré-modernismo, e no pré-modernismo, o índice de desgraceira, né, nem se compara com o que foi o parnasianismo. Um abraço, galera. Até o próximo encontro.